Amém. Deixa eu só fazer uma oração. Deus, Pai, aqui está teu amado, Pai. Eu gostaria que o Senhor colocasse as tuas mãos poderosas sobre teu filho amado, para que ele possa receber do teu trono, do trono da tua glória, Pai, a tua palavra de edificação, de amor, de carinho que o Senhor tem por todos nós, Pai. Para que cada um receba a tua palavra através do teu filho amado que está aqui, o teu vaso precioso. Eu peço que o Senhor capacite o Senhor, para que ele possa transmitir com graça e poder através de ti, meu Pai. Em nome de Jesus, eu peço pelo teu Espírito Santo que esteja conduzindo agora a tua vida, para que ele possa transmitir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para o nosso crescimento espiritual. Aleluias. Amém. Boa noite. Para escutar, né? Hoje é a primeira vez que nós vamos usar a nossa tradutora. 今日は初めて通訳者を使います。 Não teve ensaio. 練習なかったです。 Raimingo, talvez o tempo não desse correto, mas タイミングがちょっと合わないかもしれないけど、 vamos nos esforçar para. できるだけ努力します。 Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos, 使徒行伝の、聖書を開いてもらいたいんですけど、 capítulo 17, 17の versículo 16 ao 34. 16節から34節。 Eu vou ler em português. ポルトガル語で読むので、日本語は o Iacon が、そうだね。読んでください。Atos, capítulo 17, versículo 16 ao 34. Hechos 17. Bem? Amém? Jogou? Então, eu vou lendo na minha versão NVI. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. 17. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. 18. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. 19. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que o novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir últimas novidades. 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Atentem bem para isso. Vocês são muito religiosos. 23. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. 24. E Deus fez o mundo e tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. 25. Ele não é servido por mão de homens como se necessitar de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. 26. De um só
fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não podemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta nossa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram a esse respeito: nós o ouviremos outra vez. 33. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. 34. Sandion. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Amém? Assim a palavra disse a palavra do Senhor. A palavra é muito longa, すごい長い御言葉です。 mas eu espero dar uma introdução para vocês, porque é Paulo, é o apóstolo Paulo, dando a segunda viagem dele na Ásia Menor. 使徒パウロが、アジア、小さなアジアでの、Viagem. 旅行をしていました。 E ele foi a um local chamado, atualmente é chamado de Grécia, né? 今はギリシャと呼ばれる場所に行きました。 De Paulo, na sua segunda viagem, quando ele chegou na Grécia, 2回目の旅行でギリシャに着いた時にパウロは ele viu muitas coisas que não estão de acordo com o Senhor Deus. 神様の御心にかなってないものに多く出会いました。 E Paulo, quando chegou lá, ele estava cheio, lógico, ele sempre esteve cheio da fé, né? Ele パウロはいつも信仰でいっぱいだったんですけど、 queria alcançar pessoas para o reino do Senhor. ギリシャに着いた時に神様のもとにたくさんの、人たちを連れて行きたいと思っていました。 Quando nós nos convertemos, 私たちがイエス様に、心を明け渡す時に nós também pensamos a mesma coisa, não é isso? 私たちもパウロと同じようなことを考えますよね。 A gente quer salvar os que ainda não conhecem o Senhor Jesus. まだ神様、イエス様を知らない人たちを救いたいと思います。 Então, Atenas era um local politeísta. ハテナ、 Atena wa politeísta. Kami-sama, takusan ga ita. Eles acreditavam em muitos たくさ deuses. んの偶像がいる場所でした。 Guzou Suhai da. Guzou Suhai te wakaru né? Então, eles acreditavam em tudo, só não acreditavam no Deus verdadeiro. すべてを信じていたけれども、真の神様を信じることだけはしていなかった。 E Atena era o nome de uma cidade, era de uma deusa, era a deusa da guerra, 戦いの、女神であるアテナ、 deusa da sabedoria 知識の神、 e também era deusa da proteção. あと守り主と言われていました。 Eles construíram um templo chamado Partenon. パテノンと呼ばれる、礼拝場を作りました。 E Paulo chega nesse meio. でパウロはそこにたどり着いたんです。 E essa população acreditava em tudo que era Deus 人々はすべての神を信じていたんですけど、 e ela estava mais perdida do que cego em tiroteio. すべてを信じていたのに、重曹の中で、逃げ回る盲目な人よりも、迷子になってました。まあ、だからすごい真の道が見えない状態。ですね。
Nessa época, Atenas, ela era ela era, como eu vou dizer, era o cérebro do mundo. その時代アテナは世界の、脳みそのような場所でした。 Vocês já ouviram falar de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? ソクラテスと Platão, プラトン Aristóteles. と Aristóteles. アリストテレス。 São filósofos gregos, 哲学者、ギリシャ人の哲学者です。 né? E há 400 anos antes de Cristo, キリスト生前400年前、 Platão, em Atenas, eles fundaram uma Academia de Atenas. プラトンはアテナの女神の、大学みたいなものを立て上げました。 E o que eles faziam era adorar todos os outros deuses sem adorar o Deus verdadeiro, né? そこでやっていたのはイエス様、神様以外のすべての神を礼拝することでした。 Você pode entender como Paulo se sentiu com aquele novo, com aquele fervor de tocar as pessoas e eles adorando coisas que não deveriam. パウロは、救われたばかりのあの情熱的な状態でそこに行ってイエス様、神様じゃない神々を礼拝している人たちにこう触れたときにどういう気持ちになったか分かると皆さん思います。 Nós entendemos, todos nós estamos salvos aqui, né? 皆さ Em ん、 nome こ de こにい Jesus, る né? 皆さんは救わ Aceitamos れてい Jesus, るの né? で、 Nós aceitamos Jesus, né? イエス様を信じているので、 Mas nós temos parentes, nós temos familiares, nós temos amigos que não aceitaram ainda o Senhor Jesus. 私たちは信じているけど、まだ私たちの周りには、家族、友達とかの中にはイエス様、神様を受け入れてない人たちもたくさんいます。 E a minha mãe faleceu 2 semanas atrás. 私のお母さんは2週間前に亡くなったんですけど、 E quando ela faleceu, eu não sabia que ela tinha aceitado Jesus. 彼女が亡くなった時にイエス様、神様を受け入れたということを私は知らなかったです。 E eu vou ser sincero, como eu chorei de tristeza. で、正直な話、本当に悲しくて号泣、すごく泣きました。 Demo, 2 dias depois, でも2日後、 demo, né? 2 dias depois, eu soube que ela tinha aceitado Jesus. でも2日後に、その死ぬ直後、死ぬ直前、 2 semanas antes ela tinha 2週 aceitado. 間前にイエス様、神様を救い主として受け入れたということを聞きました。 Então, a gente entende, alguns de vocês já passaram por isso, né? 皆さん同じような経験をされた方いると思いますけど、 Como o nosso coração fica triste ao saber que um de nossos amados não está salvo. 愛している人、誰か、あなたが知っている誰か、愛している誰かがイエス様を知らない、神様を信じていないということですごい大きな悲しみの中にいる状態になるというのを知っていると思います。 Então, a gente chora, mas chora de verdade com tristeza por não ter sido salvos, né? だから救われなかったという状況を見てすごく本当に心から悲しくて強く泣く状況になります。 E Paulo, ele estava com esse sentimento no coração. Ele queria salvar pessoas パ na ウロ Grécia. はその同じ気持ちでした。教会の中のその礼拝堂の中のたくさんの人を救いたいと思っていました。 Então, Paulo, ele foi eu não falei no versículo agora, no versículo 17, 17節、17章 17章2節. の2節。 Eu vou ler aqui, tá? Hechos 17, 2. Atos 17, 2. No Atos 17, 2, diz assim: E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. パウロは例によってこの街道に入っていって3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと討じた。 Sim. Então, o que o Paulo fazia?
だからパウロは何をしていたでしょうか。 Ele ia nas sinagogas, onde tinham os judeus, ユダヤ人がいる場所に彼は行って、 e conversava com as pessoas que estavam participando do culto. だからその礼拝に参加している人たちと話をし始めました。 E a gente pode ver que, na época, esses judeus eles não sabiam sobre Jesus. その時代のユダヤ人は神様について何も知らない状態にいました。 Eles acreditavam em um Deus, 神を信じていたけれども、 mas não sabiam que a salvação era Jesus. でも救いはイエス様だということを知らなかったです。 Se coloquem agora aqui no Japão. A gente vê tanta pessoa que adoram deuses, mas não é o Deus real. 今私たち日本に住んでいるけれども、たくさんの偶像礼拝の中で私たち生きています。 Né? E a gente tem que falar para eles sobre esse Deus que nos salva. だから私たちはこの私たちを救ってくれる神様のことについて私たちは伝えていかなければならないです。 E muitos deles não têm a mínima noção. たくさんの人たちはその考えの微塵も持っていないです。 Há 2 semanas atrás, 2週間前、 eu fui na igreja do pastor Kim, coreano, キム先生という韓国人の教会に行ったんですけど、 e levei um amigo da empresa com a filha dele, de 18 anos. 同じ会社で働いている男性とその娘さん、12歳の娘さんを連れて行きました。 18歳. 18歳の方を連れて行きました。 E o pastor começou a falar de Jesus, explicou, で先生はイエス様のことを話し始めて説明をして、 mas essa pessoa não sabia nada sobre Jesus. でもその人はイエス様、神様のことについて何も本当に知らなかった。 E aí, o que eu tive que falar para ela? Nós estamos aqui em que ano? で彼女に伝えなきゃいけなかったことがあって、私たち今何年に生きていますか？ 2023, né? 2023年ですよね。 Depois do quê? 何から2023年ですか？ Do nascimento de Jesus. イエス様の誕生からですよ A。gente começa assim, tem que começar assim, que eles não sabem. 始まりは本当にこのスタートから始めなきゃ皆さん何もわかんないので、本当にその一番最初から説明しなきゃいけなかった。 Né? Então, e no versículo 17, né? 17章。 17章の17節かな。 17章の17, 17. 17章17節。 E com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam, né? そこで彼は街道ではユダヤ人や信仰深い人たちと討論し、広場では毎日そこで出会う人々を相手に投じた。 E aqui, Paulo ele nos dá uma dica como a gente alcançar pessoas de fora da igreja. ここでパウロは私たちに教会の外にいる人たちの心をつかむやり方を教えてくださっています。 Por quê? なぜ？ Nós aqui estamos dentro da igreja, a maioria sabemos e falamos sobre Jesus. 教会の中にいる私たちはイエス様、神様のことについて話をします。 Mas quem está lá fora não sabe nada. でも教会外の人たちは本当に無知です。 Como eu falei dessa menina 2 semanas atrás. 2週間前の彼女の話と同じですけど、 Então, muitos você vai ter que ser o exemplo da Bíblia. なので聖書の、例はあなたです。 Você escuta a palavra do Senhor. あなたはイエス様の言葉を聞きます。 Pratica o caminho do Senhor. あなたは神様の道を歩んでいっています。 Então, você é a Bíblia. Você será o ponto de referência para eles. じゃああなたが彼らにとってのお見本となります。 Então, não sei se vai dar tempo. Eu quero dar 6 pontos. 6つのことについて話したいんですけど、 Como a gente se aproximar dessas pessoas. どのようにしてその無知な人々に近づくことができるのか。 A gente tem que estar disposto a dialogar com essas pessoas. そういう人たちとたくさん討論する、時間を持つことが必要です。 No versículo 18,
18節で、 Paulo teve um encontro com os epicureus e com os estoicos. パウロはエピクロス派とストア派の哲学者と会いました。 E o que eles era a filosofia que eles tinham, né? A filosofia popular deles, né? 有名な哲学論。 O epicureu ele buscava a tranquilidade. エピクロスは、平安を求める考え方。 E os estoicos, ストア派は eles queriam estar livres de paixão e aceitar passivamente tudo o que acontece na vida. 自由に生きて人生で起こるすべてを受け入れる考え方です。 Então, eles levaram o Paulo para o Aerópago. なのでパウロをそこに連れて行きました。 E aí eles começaram a perguntar, で、みんな conversar に com Paulo, みんながパウロに質問を問いかけて話し始めました。 porque eles não tinham outra coisa para fazer. Eles queriam saber, eles queriam falar sobre Deus, queriam filosofar, eles queriam perguntar, eles queriam saber, né? 人々は神様のことについて聞きたかったし、話したかったし、知りたかったし、討論したかったんです。 Então, Paulo, no versículo 22, 22節でパウロは、 então Paulo, é o capítulo 17, versículo 22, tá? Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. そこでパウロはアレオパゴスの評論所の真ん中に立っていった。アテネの人たちよ、あなた方はあらゆる点においてすこぶる宗教心に富んでおられると私は見ている。 No 23, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. 実は私が道を通りながらあなた方の拝むいろんなものをよく見ているうちに知らない神にと刻まれた祭壇もあるのに気づいた。そこであなた方は知らずに拝んでいるものを今知らせてあげよう。 Então, eles queriam, essas pessoas eram a nata, né, vamos dizer, eram os pensadores da época, né? その人たちはその時代の哲学者、考える人たちでありました。 E eles sentiam também a necessidade de adorar um Deus. で、彼らは、一つの神、何かしらの神を礼拝する必要性を感じていました。 Então Paulo aproveita essa oportunidade para entrar em diálogo com eles. だからパウロはその機会を用いて彼らと討論する、時間を持ちました。 Segundo ponto, 2つ目。 as pessoas elas têm uma necessidade inata de se conectar com Deus. 2つ目のポイントは神様が、人々は神様と、つながりたいというすごい大きな必要性を持っています。 Em Gênesis 1:26, 創世記の capítulo 1, 21の 26, versículo 26. 26節。 Todos já sabem, né? Mas quer dizer, eu vou indo lá, não precisa ir lá. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil. Nijiroku. 神はまた言われた。我々の形に我々にかたどった人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣を地のすべての這うものを収めさせよう。 Né? Então, as pessoas, mesmo não demonstrando que elas querem adorar, elas precisam adorar a Deus, elas têm que adorar a Deus. 人々が、何かを礼拝したいという気持ちを見せていなかったとしても、 Está dentro dela. 私たちの中に礼拝したいという気持ちがあるんです。 Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. だって私たちは神様の見姿そのままに作られたからです。 Hoje nós temos a presença do nosso amigo Yuya-kun, né? 今日はゆうやさんが来てくれたんですけど、 Acredito, aonde ele trabalha, 彼が働いているところで、 muita gente adora não o Deus principal. きっとイエス様、神様ではない他の神を
礼拝していると信じています。 Essa semana está começando a semana do Obon aqui no Japão, né? 今週はお盆が始まりますね。 As pessoas que trabalham comigo, japoneses, lógico, たくさんの日本人が僕と仕事をするんですけど、 mostrando os altares que eles têm, né? 彼らの持っている祭壇を見せてくれます。 Eu fiz isso, eu fiz aquilo, o Bosan vem aqui em casa amanhã, depois de amanhã. これやってあれやって明日お坊さんが来るんだ。 Como isso aperta o meu coração. それを聞いたときに僕の心は本当にキュッと締まります。 Você deveria pensar assim também, acredito que muitos pensam assim também. 皆さんも同じような気持ちになったことがあると思います。 Porque a gente quer que eles sejam salvos também, だって私たちは彼らも救われてほしいと願ってるから。 né? E o nosso mundo, o mundo do homem, ele é muito maior do que o reino vegetal e o reino animal. 私たちの世界は植物の世界と動物の世界よりももっと大きなものです。 Porque fomos criados à semelhança de Deus. だって私たちは神様との同じ見姿に作られたから。 A gente vê muita gente aqui no Japão 私たちは日本で agarrando árvore, 木をハグする人をたくさん見ますね。 pedindo locais assim para receber força. パワースポットに行く人とか。 Né? Não tem nada a ver isso. それは本当に無意味。 Mas eles não sabem, acham que estão fazendo a coisa certa. でも彼らを知らないから無知ゆえに行っている。 Né? E nós temos o Espírito que foi soprado por Deus dentro de nós. 私たちは神様が、吐いてくれた息が私たちの中に住んでいます。 Então nós somos diferentes, nós fomos feitos para reinar sobre os animais e os vegetais. だから私たちは植物、動物の上にを治めるように作られているんです。 Mas ultimamente você vê o contrário. でも現代を見ると、逆のことが起こっていま As すよね。 pessoas no mundo agora estão protegendo as árvores, だから今はなんか人々は植物を守ろうとか、 lógico, tem um ponto certo, mas も já ちろ está ん acima do nível. 正しいけれども、過去すごい過ぎた気持ちでもうなんか守ろうとしたりとか、 O que estão fazendo agora? Estão pretendendo fazer fazendas de inseto, 昆虫栽培を始めようとしたりとか、 porque se comer a galinha, coitado da galinha, se comer o boi, coitado do boi. 牛を食べたらかわいそう、鳥を食べたらかわいそうだから昆虫植物を作ってみようとか、 Para mim isso é impensável. それは私にとったらちょっと考えられない考え方です。 Hein? Terceiro ponto. 3つ目のポイント。 Uma pessoa religiosa não significa uma pessoa redimida. 宗教的な人というのはへりくだった人という意味ではないです。 Por exemplo, 例えば、 no culto lá dos judeus com os gentios estavam juntos também. ユダヤ人と善良な人、 Gentiosっていうのは、まだギリシャ人じゃない人、異邦人、イスラエル人じゃない人、そうそうそう。異教徒、異教徒かな。ユダヤ人以外の人。はい、ユダヤ人とユダヤ人じゃない人、外国人。そうだね。Eles adoravam Deus. 神様を信じていたけど、偶像の。Eles adoravam somente um Deus. Eles iam para a sinagoga para adorar um Deus. シナゴガまで一つの神を崇めるために行くんだけれども、 Mas eles não tinham acesso a Jesus ainda. でもイエス様に、まだつながっていなかった。 Por exemplo, 例えば、 acredito que não temos aqui em nossa igreja. この教会にはいないと思うけど、 As pessoas estão presentes, recebem a palavra de Deus. みんな来て神様の御言葉をもらって、 Quando sair dessa porta, このドアから出たときに、 passa a fazer tudo o que não deve. やってはいけないことをすべてやる。 Ah, mas eu estou indo para a igreja. でも教会に行くから、 Eu estou orando. 祈ってるし、 Mas, でも quando ninguém está vendo, 誰も見ていないときに faz o que não deveria fazer. やっちゃいけないことをする。 Pensa o que não deveria pensar.
考えちゃいけないことを考えて、 Mas Jesus conhece o nosso coração. でもイエス様は私たちの心を知っています。 Quarto, 4つ目のポイント。 todas as pessoas ela tem um ponto de entrada para a gente poder acessar すべての人たちは私たちが話す、つながりを持てるポイントを持っています。 por exemplo, 例えば、 eu não vou falar de mim. Vou falar de uma prima. 例えばいとこの話なんですけ Há ど、 2 anos atrás, a filha dela teve problemas com no 心臓、はい、 coro- 心の病気になってしまった娘を持ったいとこがいました。 E nós aqui oramos, todos sabem, nós oramos. ここでみんなで祈ったんですけど、 E 1 ano depois, a família dela, ela, as filhas e o marido, そして1年後、彼女の家族みんな se converteram ao Senhor Jesus. イエス様に救われました。 Teve um pontinho só, 一つ esse の ponto つ para な de がり entrada. の扉だけあったんですけど、そこから入ることができました。 Um dia desses, né? Mês passado, nós fomos para Narita. 成 Narita, 田に最近行きました。 com um grupo dos nossos amigos aqui, né? 友達と一緒に。 Eu não vou falar, se vocês quiserem escutar o testemunho da nossa irmã Ana, ela fala. Não diz que ela fala demais, ela fala os pontos, as pessoas quando estão precisando, né? アナさんは、人々が必要としているポイントを話してくれます。 E ela fala, e a gente tem que falar. で彼女はたくさん話してくれます。 A pessoa deu uma brechinha, nem que seja uma coisa pouca, pequena. 小さな隙を見せてくれたときに、 Aí você pode falar de Jesus. そこで神様、イエス様の話をすることが、 Ah, eu tô を話 triste. したりしてみ Eu ま tô しょう。 triste. すごい悲しいんだよね。 Eu tô com problema de saúde. すごい不健康なんだよね。 Eu tô sozinho ou tô sozinha. 私孤独でさ、 Fala de Jesus. っていうときにイエス様の話をしましょう。 A nossa irmã não tá ontem, né? A irmã, a diaconisa Eliette, né? A semana passada, o pai dela também faleceu. エリエッチさんの、お父さんが先週亡くなったんですけ E se nós não tivermos esse Jesus nos apoiando, ど、もし私たちがイエス様を持っていて支え合っていなかったとしたら、 a gente estaria bem triste, né? きっと私たちはすごい悲しみの深くにいたと思います。 Completamente diferente você tendo Jesus ou não tendo. 本当にイエス様がいる人生といない人生は本当に全く違うものになります。 Quinto ponto. 5つ目のポイント。 O relacionamento de Jesus começa com arrependimento. イエス様との関係は悔い改めることから始まります。 A gente tem que deixar o pecado 罪を横に置いて e se conectar com Deus. イエス様とつながることが必要です。 Não adianta você vir para a igreja, ou eu, por exemplo, né? 教会に来るだけでは足りないです。 Eu chego como pastor, 牧師として来て、 não, você está ótimo assim, não precisa mudar nada, Deus te aceita. あなた Continua は assim, continua assim. あなたは変わる必要ないよ。そのままで十分だよ。 Isso está errado. それは間違ってますね。 Você tem que se arrepender do pecado. 私たち、あなたは悔い改めなきゃいけないよ。 Deixa o pecado de lado para poder se encontrar com Ele. 罪を横に置いてイエス様に出会ってください。 E isso quem é que fez? Só quem é capaz de fazer isso é o Senhor Jesus, né? それができるのはイエス様を通してだけです。 Quando Ele derramou o sangue dele na cruz, com o sacrifício dele na cruz, 彼が十字架で血を流したときに、 Ele conseguiu unir o homem com Deus. 神様と人間をつなぐことができたんです。 Mas só para quem quer, でもそれはその選択をした人たちだけ。 verdade? そうですよね。 Se você não é forçado a aceitar Jesus, イエス様を信じることは強制されていません。 você tem um livre-arbítrio. それは自由です。 No versículo 30, 17, no versículo 30, capítulo 17, versículo 30 e 31.
17章の30、31? そう。30と31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. 神はこのような無知の時代をこれまでは見過ごされていたが、今はどこにおる人でも皆悔い改めなければならないと命じておられる。神は義をもってこの世界を裁くためその日を定め、お選びになった方によってそれを成し遂げようとされている。すなわちこの方を死人の中からよみがえらせ、その確証をすべて人に示されたのである。Paulo está falando para esses judeus e para os atenienses de Jesus. パウロはユダヤ人たちにイエス様のことを話している。Eles não sabiam de Jesus. イエス様のことを知らなかった人に伝えている。 Eles tinham que saber de Jesus, tinham que se arrepender dos pecados, イエス様のことを知らなきゃいけなかったし、悔い改めなければならなかった。 senão não tem salvação. そうでないと救いは訪れないからです。 E, por exemplo, eu falei ainda há pouco. Você está assim, continua assim mesmo. Deus te ama, Deus te ama. Deus ama o ser humano, mas ele não odeia o pecado. さっきの例え話で続けると、あなたは大丈夫、そのままで大丈夫、愛されてるよって言っても、神様はそうは考えない。神様は、罪を本当に大変嫌う方です。 Ele ama você, あなたを愛している。 mas o pecado não. でも罪は愛していない。 E a gente vê muitas pessoas, muitas igrejas no mundo. Não, você tá bom assim. Você é homossexual, pode casar. Não, porque Deus é amor, Deus é amor. É errado isso. たくさんの世の中の教会でそれをでも見ることができますね。あなたは、ホモセクシャル、同性愛者だけど、大丈夫。神様はあなたをそのまま愛してくれてるから、そのまま結婚してよって言ったりとか。それは、não pode. それは神様の御 A 心 palavra に do ありま Senhor せ está ん。 dizendo assim, né? そうやって神様の御言葉が言ってるからです。 Né? E em Atos, 使徒 3, de 19 a 20, só um pouquinho que eu vou ler. Atos 3, 19 e 20. 3章19 e 20. 19, 20. 19、20。はい。 A palavra do Senhor diz assim: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo ao qual lhe foi designado, Jesus. だから自分の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは主の前から慰めの時が来て、あなた方にあらかじめ定めてあったイエス・キリストを神が使わせてくださるためである。 Não sou eu que estou falando. A palavra do Senhor diz assim. 僕がそうやって伝えてる、言ってるわけじゃなくって、神様の言葉がそうやって言ってるんです。 Então, se a pessoa vier falar com você, porque eu não acredito, a palavra está aqui, o nosso manual da vida está aqui. だから、誰かが、私あんまり信じられないんだよねみたいな感じで来ても、聖書がマニュアルなので、聖書にすべて書いてあります。 Sexto ponto. 6つ目のポイント。 Os resultados eles podem variar, 結果はいろいろあるけど、 mas faça o seu melhor e deixe o resto com Deus. でもすべて、私たちの最善を尽くして、結果は神様に委ねなさい。 Voltando ao assunto da nossa irmã Ana. さっきの話姉妹の話、ね例え話に戻るけど、 A gente tem que falar. 私 Nosso たちは trabalho é 話す falar. 必要がある。私たちは話すのが仕事です。 No versículo, capítulo 17, versículo 32 a 34. 使徒の32から33節。 34節。 32 32から34 34。32 ao 34. 17. 32. 34. Aí. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: A esse respeito nós o ouviremos outra vez. 33. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles.
Em 34, alguns homens juntaram-se a eles e oraram. E entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris. 死人のよみがえりのことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、またある者たちはこのことについていずれまた聞くことにすると言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。しかし彼らに信じて従った者も幾人かいた。その中にはアレポパゴスの裁判人デオヌシオとダマリスという女、また他の人々もいた。Nós vemos aqui Paulo falando sobre isso, né? No primeiro século. Quando você fala da palavra de Jesus, atualmente, o que é que acontece? 今、イエス様のことを現時点、この世界で話すと何が起こりますか？ Não acontece essas três tipos de resposta? まあ、返答としてはだいたい今読んだ3つの返答が返ってきます。 Alguns vão zombar da gente, vão roubar de nós. 何人かは私たちは嘲笑うでしょ Alguns vão dizer, ah, não, eu escuto depois. Depois eu falo, depois eu falo. う。で、何人かはいいよ、私後で聞くからって言います。 Mas vão ter os que vão crer. でも信じて従うものも出てきます。 Trabalho da nossa irmã Ana. 花さん Ela の fala, 働き、 fala do testemunho dela, fala do seu testemunho, fala do seu testemunho, fala do meu testemunho. たくさん話して、その話の中でたくさんの証を話して、 Nós temos que fazer a nossa parte. 私たちは私たちのやれることをやらなきゃいけない。 É difícil 大変だ alguém けど、 chegar e dizer, não, para de falar, cala a boca. 大変だから、誰かこう話してる時に来て、もううるさいよ、ちょっと止まってよって言うかもしれないし。 A gente tem que plantar semente. でも私たちは種をまかなきゃならない。 Alguns vão regar. 誰かが水をやります。 E quem vai fazer o trabalho é Deus. で、成長させる働きをするのは神様です。 Nosso irmão Jorge falou ainda há pouquinho isso, 30 minutos atrás, né? 同じことをさっき30分前にジョージさんが話してくれました。 Alguém orou por mim, alguém plantou a semente. 誰かが私のために祈ってくれて種をまいてくれました。 Acredito que muitos estão daqui, né? Assim como nós estamos plantando, nós estamos regando. 私たちが種を植えているように、種に水をあげているように。 Mas quem vai fazer o trabalho é Deus. でも誰がその成長する働きをするのか、それはイエス様です。 Eu sou muito agradecido a essa minha prima, que de 2 anos atrás. 2年前の心の病を負ったいとこにすごい感謝してるんですけど、 Mas eu sempre falo para ela que não fui eu, não sou eu, いつも é o Senhor Deus. 彼女が救われたことにすごい感謝してるけど、その働きは私の成果ではなくて神様の働きの成果です。 Amém? で、いつも彼女に伝えます。 Mas vocês também. Não somos nós, a gente tem que falar. だから皆さんも同じように私たち伝えまくりましょう。 Né? Amém? Tá um pouco, a hora tá um pouquinho, mais um pouquinho, eu tô acabando. もう終わります。あとちょっとです。 Eu queria que vocês orassem e repetissem o que eu vou falar agora. 今伝えることを復唱してほしいです。 Pedir ao Senhor, né? Me dê olhos para ver os perdidos. Ainda não precisa repetir, né? Primeiro, me dê olhos para ver os perdidos. 迷ったものを見る目を私に与えてください。 O coração para amar o perdido. 迷ったものを愛する心を与えてください。 O desejo de alcançar o perdido. 迷ったものに、近づくことができるように、その近づきたいという気持ちを私に与えてください。 E uma boca para falar ao perdido sobre Jesus. そして、迷ったものにイエス様、神様のことを伝えるための口を私に与えてください。 Amém? Então Amém. vou ler e vocês repitam, por favor, tá? Em voz alta. 言う Amém? ので復唱してください。 Pode só. Não, Nihongo wa gomenasai. ポルトガル語だけで。 Assim. Me dê olhos, ó Senhor Deus, nós oramos para Ti, Senhor. Que o Senhor nos dê olhos para ver os perdidos. O coração para amar o perdido. O desejo de alcançar o perdido. E uma boca para falar ao perdido sobre Jesus. Amém? Amém. Era essa palavra que eu tinha a dar para vocês. はい、この言葉を皆さんに伝えたかったです。 Agora vamos orar para encerrar. 祈りましょう。
Arigato, né? Senhor, nós agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor. Que o Senhor coloque essa palavra no nosso coração, que ela possa entrar, Senhor, de uma maneira profunda e que a gente, Senhor, possamos ser os vasos nas tuas mãos, Senhor. Nós somos vasos quebrados, todos nós somos vasos quebrados nas tuas mãos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para alcançar essas pessoas, Senhor. Nos dê essa vontade, Senhor, nos dê essa vontade para que nós possamos falar da tua palavra, nós possamos falar do teu reino, que nós possamos falar da tua glória, Senhor. Para que o dia final chegue, Senhor, nós podemos encontrar a ti, Senhor. Que alegria, Senhor, será para todos nós quando nós pudermos ver a tua face, Senhor. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor ilumine os nossos caminhos. O Senhor nos guarde, nos proteja das flechas dos inimigos, Senhor. E que nós possamos estar, Senhor, nesse último dia, junto contigo, Senhor. E possamos também encontrar mais pessoas para o teu reino. E dar-nos, Senhor, a sabedoria, Senhor. Dar-nos a estratégia para que nós possamos alcançar, Senhor, a eles, Senhor. Nós estamos aqui no Japão não por coincidência, Senhor. Usa, Senhor, em cada um de nós, da maneira que nós somos, da maneira que o Senhor nos fez e da maneira que nós seremos usados, que o Senhor quer que nós sejamos usados por Ti, Senhor. Nos agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor Célio, tem algum aviso, alguma coisa? Semana que vem. Não é amanhã, não? Amanhã nós temos nosso estudo bíblico, então, né? Aí. Então vamos orar só para... Senhor, agradecemos, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor tenha tocado no coração dos nossos irmãos, proteja a semana deles, e que eles possam retornar para cada casa deles, Senhor, em paz, em harmonia, Senhor, guiados com os Teus anjos, Senhor, tanto na ida, assim como também essa semana seja abençoada pelo Senhor, Senhor, para que eles tenham uma semana de paz e tranquilidade, e por mais que as tempestades venham, Senhor, que eles estejam guardados sobre a Tua asa, Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.